bênção. Depois me procurem, tá? E aí me passem o tamanho, tudo certinho. Outro recado que eu quero dar rapidinho. Ó, papai. Outro recado rapidinho é que agora, no Carnaval, em março, nós vamos ter o nosso acampamento. Que bênção também, uma alegria no nosso coração. Gente, o Senhor já fez milagre tão sobrenatural que vocês não estão entendendo. De começar pela chácara, que a gente viu um valor, a nossa pastora linda, maravilhosa, como ela é boa para negociar, a gente falou, vai lá, minha pastora. E ela foi, e ela mandou áudio, consegui tanto. Eu falei, meu Deus, como que ela conseguiu fazer essa mágica? É o Senhor na vida da nossa pastora, e à frente de tudo isso, eu creio. Então, no dia 1º ao dia 4 de março, nós vamos ter o acampamento da Contramão. E eu também quero te incentivar a já fazer a sua inscrição. Nós vamos ter a opção de pagamento, se você preferir no Pix, ou se você preferir também parcelado pelo cartão de crédito. Quero te lembrar que são 4 dias em uma chácara maravilhosa, com 2 piscinas, espaço para futebol, espaço para vôlei. Nós temos uns quartos tão confortáveis, um espaço de campo enorme. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. E vocês acreditam que depois da ministração ainda tem uma bolacha, alguma coisinha ali? Você pode colocar aí que são umas 5 refeições no dia? Além da nossa festa linda e maravilhosa, além do essencial, que são as pregações e as ministrações aí que tocam o nosso coração. Estou vendo o pessoal empolgado, já tem um banner ali, olha. Esse ano teremos acampamento. Então, além de tudo isso, da brincadeira, da comilança toda, nós vamos ter tempos de ministrações específicas de Deus para o nosso coração, que marcam, gente. Assim, a gente sai de lá tremendamente abençoado. Eu lembro até hoje da primeira palavra do acampamento, que foi do Éder, que ele falou sobre paternidade. Quem aqui lembra? A gente lembra, eu falei, nossa, essa palavra marcou o nosso coração, porque são palavras que realmente nos marcam. O valor, uma bagatela. Pensa aí na sua cabeça, 4 dias, 5 alimentação, festa, tudo incluso. Pensa aí. Se você fosse sair para um resort, com piscina, com área de lazer, você ia pagar quanto? Pensou? Nós vamos cobrar apenas R$290. Só isso, por 5 alimentações, todos os dias e tudo mais incluso. Essa opção você também pode fazer no seu cartão de crédito. Amém, Camila? Fica melhor para mim 4 vezes no cartão. Glória a Deus, passa lá o seu cartão, mas não deixa de ir, gente. Se está difícil, se está apertada a situação, nos procure. Fala, Camila, eu quero tanto ir, mas está difícil aqui, o que vocês podem fazer para a gente? Eu posso pagar no comecinho? Não deixa de ir por causa disso. Amém? Eu também acredito que vai ser um tempo muito bom, então não deixe de participar. Para dormir lá, nós temos apenas 40 vagas, tá? Então, corre, faz a sua inscrição logo, para poder dar tempo. Amém? Glória a Deus. Gente, esse povo tá bom de microfone, hein? Meu Deus! Jesus, eu quase que falei para Joelma, vamos fazer essa oração aí, tá bom, olha que tremenda, né? A ministração de ceia, uma revelação, né? Do amor, do cuidado que precisamos ter, o cuidado de Deus sobre nós, cada detalhe, né? Tanta riqueza, por isso que a Bíblia fala que, ó profundidade da riqueza, né? De tanto conhecimento, a revelação do cuidado de Deus sobre nós. Meu Deus do céu, uma mesa farta dessa aqui, a gente já sai abastado, né? Sim ou não? Mas eu sei que Deus quer falar ainda conosco. Quem sabe vem ainda uma correção aí, né? Ou vem um abraço do papai também, né? Pode ser, né? Quem sabe? Amém? Nós estamos aqui com pessoas que estão aqui pela primeira vez no nosso meio. Tem um casal aqui precioso aqui, o Paulo e a Leda. Ficam de pé aí, ó. É um casal de líderes lá em Ribeirão Preto. São pessoas preciosas, intercessores, né? Servem aos ministérios lá na igreja, são líderes, são pais de amigos dos meus filhos, né? Cresceram, os meninos deles cresceram juntos com meus filhos. Tá uma longa história, né? E hoje a gente vai estar desfrutando da mesa lá em casa, vamos estar, né? Batendo um papo tão precioso. Também estamos aqui com a família, né? Do Lucas. Ficam de pé, sejam bem-vindos também, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém?
Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez? O casal ali? Ficam de pé também, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Tem mais alguém? Alguém aqui quer uma salva de palma para você aí? Tem como é que ela chama? Até esqueci o nome. A Patrícia e a sua filhinha também, né? Tiveram no nosso meio um bom tempo, hoje estão aqui de volta também. Sejam bem-vindas também, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Gente, olha, eu, sinceridade, estou com o meu coração queimando, né? Porque a gente vê as ministrações, a maneira que Deus tem ministrado em nosso meio, a maneira que Deus tem, sabe, nos desafiado, tem nos impulsionado a gente cada vez mais a nos posicionar no chamado, nos posicionar naquilo que Ele tem para nós, para a vida dessa igreja, né? Eu sei que tem muitos irmãos que hoje não puderam estar aqui presencialmente, mas estão nos assistindo também online, que sejam também abençoados, sejam visitados, sejam renovados, fortalecidos, encorajados, né? Independente de qualquer situação também, possa estar presente. Tem irmãos nossos também que estão prestando prova hoje nas escolas aí, futuros professores da cidade. Ajuda aí, gente, amém. Abençoamos a vida deles ali nesse exato momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, queridos, eu tenho uma palavra aqui que a gente fica ministrando, ouvindo tanta ministração, ouvindo, sabe, lendo a palavra, e aí começa a despertar algumas coisas no nosso coração. E eu queria ler com você aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, 24 a 27. E interessante que a gente fica ouvindo, lendo a palavra, igual eu estava lendo a palavra, os versículos, e aí você começa a ouvir os louvores, como que vai se encaixando, né? E aí vem a Joelma ministrando a ceia, sabe aquelas quebra-cabeças que vai se encaixando, e aí você fala, meu Deus, que tremendo, como que Deus sabe, é especial, a maneira que Ele faz em nossas vidas. E Hebreus capítulo 11, eu poderia ler muito mais versículos, mas eu quero ler só esses aqui, de 24 a 27, você sabe que o livro de Hebreus, ele fala muito sobre a questão da fé. E 24 e 27 fala assim, que pela fé, Moisés, eu quero ler o 23, eu não marquei o 23, cadê o 23? Pela fé, Moisés, apenas nascido, na outra versão fala, ainda pequeno, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. A outra versão fala que Moisés, volta ali o 23, por favor. Foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança, tem uma versão diferente aí? Como que a sua versão fala aí? Viram que ele não era uma criança comum. Eu acho demais isso. Porque quando a gente lê isso aqui, querido, eu me coloco no lugar. Que quando eu nasci, quando você nasceu, Deus olhou para você e viu que você não era uma pessoa comum. Não era qualquer um bebê. Porque ali Deus já estava o quê? Já sonhando. Já planejando algo para a vida daquele bebê. E eu vejo a mesma coisa, queridos. Quando eu leio isso aqui, a Bíblia fala que pela fé Moisés, recém-nascido, ele foi escondido durante 3 meses. Por que ele foi escondido? Eu acredito que a maioria de nós aqui conhecemos a história. Que havia um decreto do rei, que todos os primogênitos, homens, seriam matados, assassinados, fuzilados. Mas a mãe teve uma estratégia, um meio,
E fala que ele foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. E aqui no versículo 24, né? Fala que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, olha só, gente, você prestou atenção? Nós estamos falando de Moisés, mas aqui já está mencionando quem? A Jesus. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa, que pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Gente, há tanta riqueza nisso, que eu poderia parar aqui e a gente mergulhar, e a gente, sabe, começar a entender e procurar entender, sabe, cada detalhe dessa história. Porque se você entra lá no livro de Êxodo, quando começa a falar da história de Moisés, do chamado daquele homem, e aí você começa a mergulhar, você entra aqui no livro de Hebreus, quanto tempo foi? Tempo depois foi escrito de Hebreus, e mencionando a história desse homem, e falando a respeito dele, do cuidado dele, a respeito do amor de Cristo pela vida dele, e dele para com Jesus. Eu lendo um histórico de uma Bíblia, fala que Moisés, ele foi tal qual João Batista, preparando o caminho para o povo naquela época, tentando mostrar para eles que a vida que Deus tinha para eles não era só aquilo ali, era uma recompensa maior, né, uma riqueza maior. E aqui fala sobre isso, né, que ele preferindo ser maltratado com o povo e a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Então fala justamente o que, quando nós vemos essa história aqui, fala justamente o momento de decisão daquele homem. Ele tinha tudo para escolher totalmente diferente, a ter uma vida diferente, porque ele era filho de quem? Foi criado por quem? Pela filha de Faraó, do rei daquela terra, o dono daquela terra, o dono das riquezas. Ele poderia ter escolhido viver uma vida terrena, abundante, mas ele preferiu o quê? Lado oposto, a viver, a compreender, a amar e ver o sofrimento daquele povo, e ele precisava fazer alguma coisa. E houve um momento na vida dele que ele precisou fazer uma decisão, ele precisou fazer escolhas, e é o que muitas vezes vem contra a minha vida e a sua vida. Há momentos na minha vida e na sua vida, querido, que você precisa decidir. Há momentos em que eu preciso fazer escolhas. Há momentos em que eu preciso, sabe, analisar as consequências, analisar aquilo que é viável, aquilo que cabe a mim. Mas eu preciso ter um coração tal qual desse homem, que a Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. E infelizmente, querido, muitas pessoas, pessoas que passaram por nosso meio, pessoas que decidiram abrir mão do projeto de Deus para a sua vida. Infelizmente, a decisão e as escolhas que eles fizeram ou que estão fazendo, infelizmente, é uma escolha muitas vezes para os prazeres momentâneos do pecado. De repente nós poderíamos estar aqui, uma igreja aqui lotada. Eu viro e mexo, eu tenho as minhas agendas de anotações, e, meu Deus, essa semana eu estava dando uma limpada no meu escritório lá, e fazendo uma catada, né?
Mas tem coisas que fala, eu não vou jogar isso aqui fora, né? Mas assim, porque eu sempre tenho, querido, eu tenho nas minhas agendas, eu tenho nomes, nome de pessoas, nome de casais, nome de famílias, e eu revendo algumas agendas, vendo casais que passaram para o nosso meio, e falo, meu Deus, aonde estão esse povo? Que Deus abençoe que eles estejam cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor, buscando a sua presença. Mas infelizmente, uma boa parte fizeram escolhas que não foram boas, escolhas que hoje estão sofrendo as consequências. Mas Moisés, ele chegou, ele decidiu fazer algo, ele escolheu fazer o melhor, e ele decidiu se posicionar em servir ao Senhor. Ele decidiu servir ao Senhor dos senhores, não servir ao Senhor que mandava no Egito naqueles dias, que tinha o poder, que tinha a riqueza, que mandava matar, que escravizava as pessoas, não olhava de forma alguma o amor da maneira que Deus olha e olha a minha vida, olha a sua vida, se importa conosco. E a gente vê, quando você vê a história de Moisés, ele tinha acesso a tudo, ele tinha acesso às riquezas, ele tinha acesso ao poder, mas ele abriu mão disso, porque no versículo 27, fala que ele perseverou, porque ele via aquele que é invisível. Você consegue ver aquele que é invisível? Queridos, muitas vezes, diante das nossas circunstâncias, guerra, lutas, a tendência da gente, se a gente não policia e guarda o coração, a tendência natural nossa é falar, onde está Deus nisso? Cadê Deus? Mas nós cantamos agora há pouco aqui falando sobre isso. Sabe, de eu crer, de eu ter esse entendimento, sabe, de eu pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais, porque com os nossos olhos naturais, a gente só vai ver problema, querido. Os nossos ouvidos só escutam muitas vezes o quê? Problemas. Que o café está caro mesmo, né, gente? Cadê a picanha? Até os caras lá do Piauí fazendo as brincadeiras lá, cadê a picanha? Até o jumento está pedindo picanha, né? Vocês viram aí? Sabe, se a gente ficar dando os ouvidos, o problema está grande, querido, a luta está grande, o negócio está pegando, mas eu tenho, está olhando o quê? Para aquele que é invisível, que está à minha volta. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o buscam. Você já viu um anjo? Você já viu um anjo? Hã? Você já sentiu um anjo? Mas você já se sentiu protegido? Sim ou não? Falei, meu Deus, não tem explicação isso que aconteceu. Mas a Bíblia garante que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o buscam e o temem. Essa semana, a minha nora teve um livramento. Tenho certeza que o anjo pegou e fez assim. Ela foi fechar a porta do carro, correndo da chuva, não é isso? E naquela rapidez para correr da chuva, a quina da porta pegou aqui. Você acha que não foi um livramento de Deus? De não ter pego no olho dela? Tem coisas, querido, que muitas vezes você não tem nem como explicar, só fala, Deus, obrigado. Jesus, obrigado, porque olha, é a sua mão. Estou até arrepiando, eu fico lembrando de algumas histórias. Eu lembro que uma história minha, quando a gente morava em Mato Grosso,
E a minha família estava em Cáceres e eu estava em Sinop. Eu andava 700 quilômetros de ônibus, andava 200 quilômetros de um ônibus, descia, pegava outro ônibus, andava mais 500 quilômetros para trabalhar. E deixava a família em casa, as crianças estavam tudo pequenas ainda. E numa dessas idas, numa curva, e lá a estrada é tudo simples, né, esse nortão do Mato Grosso lá, indo para Sinop. E numa dessas curvas lá, o ônibus foi ultrapassar um caminhão, quando ele viu, vinha outro de frente. Ele só jogou assim, e o ônibus saiu assim, derrapando, né, no acostamento que na verdade nem tinha, porque o acostamento já era mato, né? Só sei que o ônibus pegou assim e virou. Eu estava desse lado aqui, foi cair lá do outro lado. Gente, de repente não poderia nem estar contando essa história, mas o que a gente vê é o quê? O livramento de Deus, não tem explicação. Não morreu ninguém, a gente está ainda meio sentindo dor no corpo, mas ajudando a tirar as pessoas do ônibus. E aí você fica, meu Deus, aconteceu isso comigo, nem lembrava mais. Mas o cuidado de Deus, o zelo das nossas vidas, a maneira que Ele cuida. Gente, a Bíblia fala aqui que a mãe de Moisés, quando viu aquele menino, aquele bebê, a Bíblia fala assim que viu que não era normal ele. Sabe quando Deus olhou para a sua vida, falou, essa aqui é diferente. Eu vou preservar a vida dela. Eu vou preservar a vida dele. Porque eu vejo dessa maneira, querido. As histórias da minha vida, da minha caminhada longe de Deus, do cara chegar a apontar a arma na minha cabeça assim, e Deus não permitir. E hoje eu estou aqui para testemunhar do milagre, do cuidado de Deus, da bondade dEle. E foi o que aconteceu quando Deus olhou assim para Lolô. Essa menina aqui é especial. Para o Mateus, para cada uma dessas crianças, para cada um de nós. Porque aí você vai olhar a história de Moisés, meu Deus, como que Deus tinha algo escrito já preparado naquele homem. Como Deus tem algo preparado para mim e para você, querido. Mas eu preciso decidir, você precisa se posicionar em Deus. Você precisa decidir o que você quer em Deus. Moisés, ele precisou decidir. Ele passou por conflitos, ele passou por desafio na sua vida. Brigando com gente da sua terra, matando para defender o judeu, o israelita. E aí aquele homem foge. Mas e qual foi a justificativa daquele homem quando ele foi confrontado com Deus? E muitas vezes nós estamos até hoje, querido, algum de nós está até hoje querendo se justificar diante de Deus. Ah, minha casa, minha família, meu pai, minha mãe, minha avó. Querido, é você e Deus. É eu e Deus. É a minha decisão. A salvação é individual. Posicionamento, querido, muitas vezes você precisa se posicionar, conversar com a família, reunir a família. E aí, o que nós vamos fazer? A minha vinda para essa cidade, eu precisei tomar uma postura, uma decisão na minha vida. Eu precisei chamar minha família, olha, a história é essa, a situação é essa. Eu não sei o que seria da minha família naqueles dias se eu não tivesse me posicionado. Eu não sei se eu estaria aqui contando essa história. Eu não sei. Mas uma coisa é certa. Deus espera que cada um de nós nos posicionemos. E a gente tem declarado isso para a vida dessa igreja. Deus quer fazer algo novo em nossas vidas. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer fazer algo na sua casa, na sua família.
Mas você precisa se posicionar, querido. O pastor Zé Otávio ministrou quarta-feira aqui. Deu mais uma. E eu não falei nada para ele. Nem conversamos sobre qual que é a palavra que nós estamos caminhando. Mas ele deu o recado. E Deus está falando. Então, algo que eu preciso fazer, de repente você precisa se conscientizar de que você precisa estar no centro da vontade de Deus. Não mais do seu querer, mas sim Deus, sim Ele. Que a Bíblia fala que tudo é para Ele, tudo volta para Ele. Tudo para que Ele seja glorificado. Nós estamos aí com várias fichas de pessoas que deram seus nomes na pregação, na ministração do Diva, no domingo retrasado. Alguns de vocês que não estavam aqui presentes, foi lançado um desafio para a igreja. Nós vamos estar desafiando voluntários a se encaixarem nos ministérios. Mas há um preço. Não é só você pegar o seu nome, não. É o ministério que me chama a atenção, é esse aqui. Eu quero estar lá no louvor, lá na frente. Não é bem isso, não. É consagração. É pagar um preço. É jejuar, é orar. Buscar a Deus confirmação. Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim, então eu vou. Então nós temos várias fichas que foram preenchidas, e vários irmãos aí. E você vai ser desafiado a se posicionar. É isso que você quer, meu irmão? Então tá bom. Tem alguns critérios. Cada ministério. Ministério infantil, uma carência de pessoas para servir o ministério infantil. Na recepção, uma carência de pessoas estar ali recebendo com toda... Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Aqui, ó. É o que a Leda fala, né, Leda? Leda, o Paulo também, né? Só você, né? A Leda é uma das que serve no ministério lá. Com todo sorriso. Tá lá. Sejam bem-vindas. É uma honra. Não é verdade? Há uma carência no ministério de intercessão. Há uma carência aqui de músicos consagrados, separados, convictos do chamado. A mídia. Nós estamos aqui, mas está sendo transmitido. Muitos irmãos estão sendo abençoados com essa equipe que estão ali. E a gente sabe que cada peça, cada um desses ministérios são essas quebra-cabeças que vão se encaixando para que a igreja funcione. E tantos outros ministérios. E temos nome de pessoas, querido, o que você precisa fazer, você que deu o seu nome, começa a orar, começa a buscar isso. Eu dei o meu nome lá. Eu vou pagar um preço, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me consagrar em prol disso. É como quando você está decidindo a servir a Deus, a se colocar na brecha, a ser um canal de bênção, para que tudo vá bem na igreja, para que tudo funcione aqui na igreja. De repente você tem um chamado para, olha, eu quero fazer parte da manutenção da igreja. Quero ser aquele que vai estar olhando, onde está precisando arrumar, pastor? Pode me procurar, urgentemente, por favor. Ei, aleluia, som. Ei, a voz da Camila é diferente, hein? E a gente sabe, querido, que até mesmo para a gente estar participando de um culto desse aqui, você precisa decidir, não, hoje eu estou indo para o culto, eu não vou perder essa mesa, não. É um momento, né, gostoso isso aqui, não é, gente? Fala sério. Esse tempo de comunhão aqui, tempo de compartilhar com o irmão a ceia, você está recebendo uma oração, orando pelo irmão. É um tempo precioso, é tanta riqueza. Até isso a gente precisa decidir, não, hoje eu pelo menos não consigo faltar. Se eu estou em casa e estou tendo culto, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sabe aquele peixe fora
da água. Então, são coisas, atividades que a igreja desenvolve, querido, eu preciso decidir estar junto. Essa decisão de você servir ao reino, servir à igreja, querido, é uma decisão. É você posicionando para, olha, eu quero estar junto nisso. Eu quero somar com vocês, eu quero fazer parte desse movimento. Vamos fazer a diferença nessa cidade. Vamos servir a essa cidade. Aprender, ganhar estratégias. De repente você tem estratégias para a gente adentrar nessa cidade, estar servindo a ela. Como igreja. Como pessoas que amam a Deus. E a gente sabe que não é, esse tempo aqui não é perca de tempo. Mas é um tempo de relacionamento. Tempo de estarmos o quê? Renovados. Um tempo em que eu estou sendo alimentado para passar uma semana abastado, né? Na presença de Deus. Porque eu tenho certeza que quando você perde um culto, quando você não está frequentando a célula, não está se relacionando, o que pode acontecer contigo? É se esfriar, se distanciar daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. E a Bíblia fala que quando nós estamos juntos, há poder e autoridade liberada, onde a unção é derramada, onde eu sou fortalecido, sou encorajado, onde eu sou amado, sou compreendido, onde eu sou perdoado. Não é bom, gente? Não é bom estar aqui, não é bom cultuar? Bom olhar, né, igual a Joelma, olha nos olhos. Eu também gosto de olhar nos olhos. Quando você for me cumprimentar, olha no meu olho assim, olha no meu olho. Aperta a minha mão, viu? Não pega assim, tem uns que pegam a mão assim, parece que está com medo de apertar a mão. Não, pega com firmeza, sentir a mão. Tem gente aqui igual a Lu ali, a mão forte, viu? O David. Mas é importante isso, querido, a vida da igreja. Engraçado que no livro de Atos fala que o povo, eles se reuniam, estavam juntos. Eles compartilhavam, estavam juntos, faziam questão de estar juntos, faziam questão de estar em oração. Atos 2:46. Fala, e todos os dias eles estavam no templo. A gente nem está todo dia aqui, querido. Né? Tem alguém que vem todo dia aqui na igreja? Não tem, né? Mesmo os músicos, né? Não sei se são eles que frequentam mais aqui, mas tem uns que sim, né? Mas a Bíblia fala que no livro de Atos, esse povo fazia questão de estarem juntos. Fala que todos os dias eles estavam no templo. O que você está fazendo? Eu estou aqui. Esse ambiente gostoso, ambiente de, sabe, de entrar aqui. Eu me lembro que antes de me converter, eu era muito católico, né? Eu fui coroinha, ajudava o padre ali a tocar o sininho. Isso que vocês já viram na igreja católica, eu fazia muito isso. Mas eu lembro que esqueci. Fugiu a palavra. Não, mas lembrei. Então, eu trabalhava na empresa lá em Cuiabá, e às vezes eu estava assim, sabe quando você está por baixo? Hein? Graças a Deus que hoje não, né? Hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais disso. Mas antes de eu me converter, aquele dia que eu estava para baixo, parece que o dia que eu bebia, e no outro dia estava de ressaca, consciência pesada, estava mal para caramba, ia trabalhar, não rendia, ia em casa, o negócio estava pegando. Aí sabe o que eu fazia? Alguém, chuta aí, vamos ver o que você sabe. Hã? A igreja matriz, lá no centro de Cuiabá, fica aberto o tempo todo. Você entra e sai. Aí o que eu fazia? A igreja católica. Aquele silêncio. Um fundo musical assim que às vezes tinha, às vezes não tinha. Aí sentava no banco ali, ficava ali quieto. Sabe, mas eu sinto porque Deus já estava ministrando na minha vida. Mas eu tinha essa atitude. Eu estava meio deprimido, o negócio estava pegando do meu lado. Aí saía lá para a praça lá. Aí chegava, entrava dentro da catedral lá. Ficava olhando aquelas imagens, olhando para o céu.
Tipo assim, fala comigo, Deus. E aquele silêncio. Eu saía dali, saía numa boa. Puxa, parece que até saiu aquele fardo, né? Mas de repente, às vezes você vem para cá, mais ou menos desse jeito, né? Passou uma semana atribulado, passou uma semana de guerra, de luta, aí vem para o culto aqui, não consegue nem louvar a Deus, não consegue levantar a mão, de repente brigou em casa, brigou, não perdoou, não liberou perdão, aí vem aqui para o culto. Mas aqui é o momento, querido, é igual a Joelma estava ministrando a ceia, é o momento de você examinar você mesmo, de se corrigir, de policiar, de pedir perdão. Senhor, me perdoa, eu preciso mudar esse meu jeito, eu preciso mudar o meu jeito de falar, eu preciso mudar o jeito de tratar um com o outro, eu preciso guardar o meu coração, porque eu tenho guardado muita mágoa, muito rancor no meu coração. Querido, se você pegar e ler a história de Moisés, cara, o momento, a vida desse homem ali, se você fosse levar em consideração o que ele passou, homem que acabou sendo escravo lá no meio do mato, um momento deserto da vida dele, sendo, sabe, passado a perna, mentiram para ele, foi ameaçado de morte. Quando você olha aqui, fala que no início da história dele, fala o quê? Que ele teve que ser escondido, tentaram matar ele, mas o final da história da vida desse homem, está aqui revelado no livro de Hebreus, o homem que olhava para o invisível, aquele que amava a vida dele, que cuidava da vida dele, que cuidou da sua casa, a tal ponto de passaram-se quantos anos, e de repente o nome desse homem é mencionado, porque foi alguém que fez uma história, um homem que fez a diferença na vida dele, e é o que Deus tem para mim e para você. O livro de João 8,32, o Evangelho fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando eu tenho esse encontro com a pessoa de Jesus, e quando nós olhamos aqui no livro de Hebreus, fala que, no versículo 26, fala que por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. E aí quando você olha, lê isso aqui, aí você já lembra de Paulo. Paulo fala, eu não conquistei nada, mas eu continuo olhando para o alvo. Quer dizer, eu continuo buscando aquele que é Senhor. Eu não sou perfeito, mas é interessante que ele fala, né, para a gente, no versículo que você fala aqui, de 11, que ele falou, sede meus imitadores. Olha só, gente, Paulo falando, olha, sede meus imitadores. Eu não tenho coragem de falar isso para vocês. Sede meus imitadores, meus discípulos, que eu sou falho também. Mas Paulo, ele chega e fala, olha, sede meus imitadores. E aí quando está chegando no final da vida dele, lá no livro de Filipenses, ele fala, olha, eu não sou perfeito, mas eu continuo prosseguindo para o alvo, eu continuo buscando a perfeição, sabe, e o desafio para mim e para você, querida, é justamente isso, sabe, de repente você tem passado por frustrações, passado muitas vezes lutas, que às vezes a gente não sabe, mas o que eu quero dizer para você, o que você precisa fazer é isso aqui, olhe para o invisível, olhe para aquele que é Senhor da sua vida, exerça a sua fé, coloque a sua fé em ação, que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e aí eu preciso colocar minha fé em ação, continuar declarando, Senhor, eu te amo, acima de tudo, acima de todas as coisas. Eu não lembro da letra das canções, mas os louvores que foram ministrados, é praticamente isso, essa verdade.
Se até o pardal encontrou a casa para ele, quanto mais a nós, sendo filho de Deus, aquele que é Senhor, que nos perdoa, que nos sara, que nos dá novas oportunidades. Prova disso está aqui, querido, a misericórdia dele se fez renovar sobre nós. E toda manhã, querido, com você levantar, Deus, obrigado pela sua misericórdia, obrigado que eu estou vivo. A gente vira e mexe, está vendo noticiários. Ontem à tarde, de repente, olhando na internet, uma bispa, como que é o nome dela? Alguém lembra aí? Bispa Keila, lá da Assembleia de Deus do Brás, uma igreja enorme. A mulher estava boazinha de manhã. Não sei se ela já está tendo sintomas, né? Mas meio-dia a mulher morreu. Infartou, morreu, acabou. Uma história. Você vê os testemunhos de uma mulher que deixou um legado. E a gente vê Deus, Senhor, obrigado pela sua misericórdia, tem se renovado sobre nós. O seu zelo, o seu cuidado, sabe, sobre as nossas vidas. E o que eu quero dizer para você nessa manhã, que haja em cada um de nós nessa manhã, em cada um de vocês que estão nos assistindo, permita que em seu coração haja um espaço nessa manhã, para cura sobre todas as frustrações, sabe, de repente incredulidade, apatia, frieza, de repente daquilo que fala, ó, estou nem aí, não quero mais não. E a gente sabe que esse não é o caminho. O caminho é eu conhecer cada vez mais, e conhecer a esse que me dá essa liberdade. A Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou livre, você é livre, mas você precisa decidir e ser livre, de ter essa liberdade, de extravasar na presença dEle, de pular, de saltar, de dizer, o Senhor é vivo, o Senhor é real, amém? Jesus, e você precisa estar convicto cada dia, a cada manhã do seu chamado, do que você precisa fazer para estar no centro da vontade dEle, de ter essa convicção. Não, eu tenho essa convicção, eu sou dEle, eu pertenço a Ele, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o dono da minha casa, da minha família, eu amo a Ele acima de todas as coisas. Porque quando você está declarando isso, você está demonstrando o quê? Uma constância. E de repente você precisa buscar essa constância em Deus, porque tem dia que você está bem, mas tem dia que desce a ladeira que... Mas buscar essa constância em Deus, sabe, na sua caminhada, na sua convicção em Deus, no seu amor, na sua paixão por Ele, ter prazer de estar junto com os irmãos, prazer da comunhão. Como é bom, né, você ganhar um abraço do irmão, né? Nossa, que abraço gostoso, nossa, que legal. As crianças vêm assim, me dá aquele abraço, oh, Jesus, o Senhor é bom demais. Tem uns pequenininhos aqui, que quando eu chego aqui, já vem correndo assim, apaixonado pelo pastor. É o amor de Deus, o cuidado de Deus, não é verdade? Amém? Eu tinha mais coisa para falar, querido. João 7,38 fala que do nosso interior fluirão rios de água viva. Do meu interior, do seu interior, fluirão esses rios. Por isso que quando a gente desafia você a orar um pelo outro, você precisa colocar para fora esse rio. Deixa esse rio fluir. Permita Deus colocar uma palavra de bênção, de oração. Vira e mexe, está aí, né? Os ministrantes aqui, tem que estar ministrando louvor, desafiando você. Ora pelo seu irmão, abençoa a vida dele. É hora de você liberar esse rio. Deixa fluir esse rio. Amém? Não impeças. Não impeça esse rio de fluir. Permita que ele, sabe,
desague, desague, libere, libere, libere. Libere graça, libere, sabe, a palavra de cura, palavra de libertação. Permita que Deus use a sua vida, querido, porque você é um rio. Sabe, a vida dentro de você, porque a Bíblia está dizendo aqui, olha, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas você precisa decidir. Decidir ser esse rio. Para abençoar. Para profetizar sobre as pessoas. Para você passar por essa cidade e profetizar ou inundar da graça, da salvação, da libertação de vidas, de famílias, de mudança, sabe, aqueles ambientes de você falar, Senhor, flua o teu rio nesse lugar, Senhor, flua, Senhor, eu profetizo sobre esses ossos secos, Senhor, vida, recebe cura, aleluia. Interessante, né, que a Bíblia fala que nós somos como esse rio. Então isto é fluir e não reter, não impedir o fluir das águas. E no ambiente da congregação, muitos irmãos estão liberando a vida de Deus. Olha que tremendo. Eu volto a mencionar aqui, quando está sendo ministrado o louvor, querido, eles estão liberando uma palavra sobre nós. Eles estão profetizando sobre nós. Eles não estão aqui só passando um tempo para cantar uma música bonita para mim e para você, não. Eles estão sendo canais aqui para que esse rio flua, para que você receba, para que você creia, para que você, sabe, seja curada. Quando está ministrando a ceia, foi ministrado aqui, querido, olha, é um momento de cura. Momento de salvação, de cura, de restauração. E se eu sou um rio, que flui, rio de vida, você é um rio, do seu interior flui rio de água de vida, então, querido, onde nós estamos? Onde nós estamos aqui? Estamos mergulhados nesse rio, porque está fluindo do meu interior, do seu interior, rios de água viva, amém? Está sendo liberada, sobre mim, sobre você, e aí você pode mergulhar, a gente está ministrando aqui, querido, mergulhe em Deus, literalmente, você precisa assim, Senhor, eu vou fundo nessa manhã, eu vou mergulhar nesse rio, eu quero mais esse rio. Gente, olha, eu não sei se algum de vocês estavam, Renato, sei que ele estava, a Joelma, alguns, assistindo o Clamor das Nações, como que é? Meu Deus do céu, que loucura. Sabe, literalmente um mergulho em Deus ali. Então, quando eu penso dessa maneira, querido, sabe, a unção dobra, porque o rio está fluindo, você está liberando esse rio aqui nesse ambiente, automaticamente o que? Essa unção é dobrada, porque há um liberar desses rios, que está dentro de mim, dentro de você. Agora ele não pode ser somente aqui, querido, esse rio precisa se manifestar lá fora. Há tanta gente precisando, sabe? Muita gente frustrada lá fora, muita gente ferida, muita gente no pecado, muita gente precisando de salvação, de uma palavra, de um abraço. E você tem essa autoridade sobre a sua vida, amado, porque você é um discípulo de Jesus, você tem conhecido a verdade, e você precisa falar para elas. Você não pode se omitir disso. Você não pode perder as oportunidades que têm surgido a todo momento. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Jesus.
Feche seus olhos. Quem sabe nessa manhã você precisa tomar uma decisão, querido. De repente você está orando por decisões, por posicionamentos em Deus, aquilo que Ele tem para a sua vida. De repente projetos que você tem colocado, sonhos que você tem colocado diante de Deus. E a gente sabe que há decisões, até mesmo, querido, às vezes você está naquela, mas será que é hoje que eu vou falar com ele, vou falar com ela? É hoje que eu preciso falar de Jesus para ela, dessa verdade? Mas uma das coisas nós sabemos que é um tempo para alcançar aqueles que estão distantes do Senhor, é agora. Eu não sei como você adentrou nesse lugar, nessa manhã, não sei como você tem vivido nesses dias, mas quem sabe nessa manhã, o seu coração precisa ser aquecido, precisa queimar. Quando eu penso nisso, eu lembro daquela passagem dos discípulos no caminho de Emaús, homens que estiveram do lado de Jesus, mas chegou um momento na caminhada deles, que eles estavam perdendo a esperança, já não se lembrava mais das promessas, da palavra do Senhor. Mas quando Jesus se manifestou a eles, começou a falar, tentando, mostrando para eles, trazendo à memória deles, do que haveria que acontecer, que haveria essa necessidade do acontecimento com a morte de Jesus, mas também falando da ressurreição. E passaram-se todo aquele tempo, e de repente chegou um momento que, quando Jesus já saiu, a Bíblia diz assim, ele fala assim: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? O coração deles estavam frios, apáticos. Mas quando eles tiveram a revelação, seus olhos foram abertos. Aqui a Bíblia fala que eles começaram a questionar um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? E a mesma coisa eu quero dizer para você nessa manhã: porventura o seu coração não arde quando as Escrituras estão sendo expostas, quando a Escritura está sendo falada a mim e a você, querido? Se você não tem nenhuma reação quanto a isso, você precisa clamar: Senhor, aquece meu coração, Pai. Arranca de mim essa frieza, essa apatia. Esquenta em mim, faz queimar dentro de mim essa sede, essa paixão pelo Senhor. Oh, Espírito de Deus. De um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos e sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga,
amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida, e a minha vida Ele governa. E a minha vida, e a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, Jesus sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus é Deus. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Amados, nós vamos cantar novamente esse louvor, mas eu gostaria que você cantasse como uma oração, e você que estivesse declarando isso e tomando posse sobre a sua vida, permitindo que, ao você retornar para a sua casa, você possa sair mais apaixonado ainda pelo Senhor, o seu coração queimando por Ele. Amém? Fecha seus olhos. Se você quiser levantar suas mãos, tenha liberdade. Vamos cantar novamente e logo em seguida vamos estar encerrando. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, rodeado de anjos, onde Deus reina. A minha vida, e a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe o amor, existe um amor mais
ciumento que a morte. Existe o amor mais ciumento. Existe um amor mais ciumento que a morte. A minha vida, e a minha vida Ele governa. E a minha vida, e a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos. Jesus sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Aleluia, Senhor Jesus. Nunca é vencido. Ah, papai. O fogo nunca dorme. Sabemos que esse fogo nunca pode apagar, Senhor. Nunca apagará. Esse fogo não pode apagar. Senhor, em nome de Jesus, se tem pessoas que adentraram neste ambiente, nessa manhã, frios, apáticos, distantes da Tua vontade e da Tua promessa, pedimos a Ti, Deus, através do Teu Espírito Santo, reacende a chama do Teu Espírito, Senhor. Reacende a chama, Senhor. Flua, Senhor, flua, flua a Tua graça. Venha com o Teu perdão, com a Tua cura. Oh, em nome de Jesus, sopra sobre nós, sopra, Espírito Santo.